Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nutricionista Edileia e vamos estar conversando sobre saúde gastrointestinal. Assim como o nosso cérebro, o intestino é um órgão fundamental para a boa saúde do nosso corpo. Vou destacar hoje apenas 3 itens muito importantes que devemos dar atenção. Claro que existem muitos outros, mas basicamente é sobre a mastigação, ingestão de água e ingestão de fibras. Por que da mastigação? Um alimento que não é bem mastigado, que não é bem digerido, ele não vai ter um aproveito adequado. Quando esse alimento mal digerido, mal mastigado, chega no estômago, o estômago não consegue fazer uma boa digestão dele. E assim, nessa continuidade da digestão, o intestino também, que parte dele também faz esse processo de digestão, não vai conseguir fazer uma boa digestão, porque tem pedaços muito grandes. Ou então, se o paciente sofre, por exemplo, de uma hipocloridria, que é o pouco ácido clorídrico que faz a digestão dos alimentos, pior ainda, né? Esse efeito vai ser ainda pior. E se não é bem digerido, ele não é bem absorvido, ou seja, esse alimento não tem um bom proveito, porque os nutrientes dele não vai ser bem absorvido pelo nosso intestino, né? E não vai ter um bom proveito pelo nosso corpo. Outro item muito importante também é a ingestão de líquido. Quando a gente tem uma deficiência na ingestão de líquido, provavelmente essas pessoas vão ter constipação intestinal, acúmulo de fezes, né? A pessoa vai menos vezes ao banheiro, esse processo de evacuação não acontece de maneira adequada ou suficiente, vai acumular muitas fezes no nosso intestino, vai gerar ali um excesso de toxina e provavelmente pode futuramente ter questões envolvidas com doenças intestinais inflamatórias, por exemplo, doença de Crohn, colite, retocolite, tudo isso pode acontecer por um intestino que não funciona direito, por falta de líquido, por falta de fibra, por uma mastigação insuficiente. As fibras em si, eu diria que é um item assim, mais importante de todo o processo, junto com a água, que a fibra sem água, né, tem o efeito contrário. Porque diz, além da fibra ajudar na proteção do nosso intestino, porque parte dessas fibras são consumidas pelas bactérias do nosso intestino, aumenta, né, a população de bactérias que vai nos defender de invasores. Por isso que a gente tanto fala do consumo de alimentos de frutas, legumes e verduras, alguns muito específicos, né? Os alimentos fermentados a gente orienta bastante, que já são os probióticos, que são os micro-organismos vivos, que vai aumentar ali a população dessas bactérias, só que elas precisam de alimento. E esses alimentos são as fibras, que a gente tanto menciona para estar consumindo no dia a dia, e que infelizmente, né, as pessoas têm um consumo muito pouco, enquanto deveria ser de 25 a 30 gramas de fibra, consome de 10 a 14 gramas de fibras, ou nem isso, dependendo do tipo de alimentação. Que hoje em dia, infelizmente, é muito comum a alimentação industrializada na mesa das pessoas, restringindo o consumo de alimentos ricos em fibras. A fibra tem esse papel, né, além de muitos outros, por exemplo, na redução do colesterol, interferência na redução do colesterol, da glicemia, ou seja, do diabetes, né, a pessoa que tem um bom consumo de fibras, provavelmente não vai desenvolver o diabetes se ela tem um consumo adequado de carboidrato também. Então as fibras é importante para proteger o nosso intestino, porque vai aumentar a população de bactérias do bem, para evitar as inflamações, que ela vai nos defender também nesse contexto de evitar doenças inflamatórias intestinais. São itens importantes e fundamentais que a gente não pode negligenciar. O consumo de água, que vai interferir nessa questão das fibras, porque se a gente não consome água suficiente, essas fibras que a gente acaba consumindo acabam não fazendo o efeito que deveria ser feito, né? Então, assim, a saúde gastrointestinal depende basicamente de 3 itens. O que a gente consome, são as frutas, legumes e verduras, consumir maior quantidade e evitar o excesso de comidas refinadas, que vai nos prejudicar de maneira indireta. E o intestino, pessoal, o nosso corpo só consegue os nutrientes suficientes se o intestino permitir passar. Eu costumo dizer que ele é o órgão até mais importante que o cérebro, porque tudo que chega no restante só depende do intestino. Se ali tem uma barreira, por exemplo, a parede intestinal é a barreira que vai determinar se os nutrientes, quais nutrientes vai transpassar, né, vai passar para a corrente sanguínea ali. Se tem uma barreira intestinal que não é saudável, que é permeável, por exemplo, vai passar itens que não deveria ser passado. Então a gente precisa mesmo cuidar desse intestino, porque o restante do nosso corpo vai funcionar bem se o intestino estiver funcionando bem. Entendem a diferença?
Então, mastigar muito bem os alimentos, para fazer até virar uma pastinha na boca. Mastigar muito bem, pessoal, é até virar uma pastinha, de verdade. Para quando esse alimento chegar no estômago, o ácido clorídrico ser suficiente para poder fazer a digestão, né? Senão vai acabar passando pedaços de alimentos inteiros para o nosso intestino. Lá no intestino vai ser fermentado, vai aumentar a população de bactérias que não deveriam aumentar. As bactérias ruins vão ser danificadas e quem vai prevalecer são as bactérias maléficas, né? Digamos assim, as patogênicas que a gente fala. Então a gente precisa mastigar muito bem, ingerir quantidade de água suficiente e consumir no dia a dia bastante fibras, legumes, frutas e verduras. E quando isso não é suficiente, a gente pode estar fazendo a suplementação de fibras. Pode estar fazendo também a suplementação de prebióticos e de probióticos. Bom, para a sua saúde funcionar bem, o seu intestino precisa estar funcionando bem. Forte abraço e até o próximo vídeo.